Olá! Tramita na Câmara e no Senado o projeto de lei que quer garantir a quebra de patente de vacinas e medicamentos para enfrentamento do coronavírus. Esse é um debate que também interessa ao Parlamento Paulista. Por isso, convido para entendermos melhor o assunto a vice-reitora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a doutora Cone Pietro Fortunato. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigado por participar desse debate tão importante para o país nesse momento. Convido também o advogado do Instituto Questão de Ciência, Dr. Paulo Almeida. Dr. Paulo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito importante que a gente tem visto aí, que está em pauta tanto na Câmara quanto no Senado, quanto no STF, e a gente, acho que é importante que a gente entenda melhor. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente votou na semana passada um projeto que autoriza aí a compra de vacinas pelo poder público e também pelas empresas. E no debate isso foi mencionado, a questão da quebra de patentes. Alguns deputados colocaram essa questão aí durante o debate. E eu queria começar, professora, perguntando para a senhora quais são os passos que um fabricante precisa percorrer para garantir a patente de uma vacina? O que significa quebrar a patente das vacinas contra a Covid no cenário que a pandemia nos impôs? Bom, você fez diversas perguntas, vou tentar colocar algumas aqui, né? Primeiro, esse termo quebra de patente, ele é um termo jornalístico, porque do ponto de vista da lei, do ponto de vista legal, o que nós temos é a licença compulsória, né? Então, na licença compulsória, que tem previsão em tratados internacionais que o Brasil e quase todo mundo faz parte, e na nossa lei da propriedade intelectual também, o que ocorre é que a titularidade, a propriedade da patente é mantida para aquele que a registrou, mas ela é compulsoriamente cedida para que outros possam fabricar aquele produto patenteado por razões que a lei determina. Por exemplo, quando o titular, quando o proprietário não está conseguindo suprir o mercado ou está praticando alguma situação que a gente pode considerar um pouco abusiva aí no mercado, não está suprindo o mercado. Os passos que um fabricante de medicação, de vacina, tem que tomar para chegar a uma patente de um produto são passos largos, são muitos passos para se conseguir uma patente. Desde o processo todo dele, tecnológico, de inovação, até o procedimento de registro da patente no NPI, com o aval da Anvisa. Já tivemos prazos muito mais longos. Hoje a gente tem uma média mais ou menos de 8 a 10 anos no Brasil, tá? E o sistema de patentes como um todo, ele foi criado, esse exclusivo por 20 anos, que é dado de exploração, justamente para que se estimulasse a produção de inovação e de tecnologia. Até 1996, no Brasil, nós não tínhamos a previsão de patentes de medicamentos e de produtos agrícolas. Esses dois tipos de produtos não eram previstos, não eram patenteáveis no Brasil. Foi uma estratégia dos governos militares para estimular o que eles achavam que seria a indústria nacional, alguma coisa como aquela história de engenharia reversa dos japoneses e dos tigres asiáticos. Mas a gente vai continuar o debate aqui, a gente vai ver que isso não funcionou bem, não ter o patenteamento. Funcionou melhor a partir da lei de 96, quando a gente passou a permitir essas patentes aqui no Brasil. Doutor Paulo, os estudos das vacinas, eles foram resultado das vacinas que a gente tem, que está aqui em debate, né, sobre a Covid. Eles foram resultado de um consórcio internacional, um investimento de valor, né, de dinheiro e de cientistas.
Caso o Brasil vá por esse caminho de quebra de patente, né, interromper a licença compulsória, digamos assim, ó, já aprendi. É, pode haver alguma consequência em termos de relações internacionais para o Brasil? Eu acho que sem dúvida. A gente já tem exemplos recentes aí de problemas diplomáticos com a China por conta de declarações do nosso chanceler, né? Coisa de alguns meses aí. A gente nem está falando de muito longe, coisa muito menos impactante. Então, a gente tem um esforço sem precedentes de governos, de indústria, de setores da sociedade civil, em prol de um bem comum, que é o bem mais valioso do planeta nesse momento, que é vacinas. E se a gente chegar agora e resolver comprar uma briga diplomática desse tamanho, a gente só tem a perder. E só tem a perder em diversos caminhos. Primeiro, porque, em relação à diplomacia de maneira geral, e mais nesse caso aí, em relação à diplomacia científica, a gente iria para quinto, sexto, oitavo escalão de país, o que é um problema gravíssimo, já que o Brasil goza de boa reputação diplomática aí desde a fundação da ONU, né? O Brasil é um país que tem excelente tradição diplomática. Então, dentro de um momento complicado como esse, onde houve um esforço conjunto, maciço para conseguir trazer produtos desses à luz, comprar essas brigas não é interessante. Mas para além disso, não só em relação à briga que envolve questões comerciais e questões diplomáticas, tem uma questão muito pragmática que é a seguinte: antes de você decidir por uma legislação desse alcance, você tem que obrigatoriamente fazer uma análise de impacto regulatório. E o que é isso? Vamos ver o que botar essa lei no mundo vai criar, não só em relação a esse assunto, mas em relação a potenciais outros assuntos muitos aí que podem estar correlacionados. E um deles é o seguinte: vamos imaginar que a gente resolva se juntar à Índia e à África do Sul, que eram os dois principais proponentes aí, e vamos quebrar a patente em relação a vacinas para a Covid. O Brasil vai ter condições de produzir essas vacinas, principalmente considerando que as únicas plantas que a gente tem, que são biomanguinhos da UFRJ e Butantan, já estão ocupadas produzindo doses assim no limite do que conseguem. E outra, já que se a gente talvez não consiga produzir por conta própria, o mundo vai conseguir, dentro desses países que eu mencionei, produzir genérico suficiente para chegar aqui. Então, se for fazer uma análise fria, pragmática, não tem muito sentido, porque a gente teria que voltar com o rabo entre as pernas para os mesmos fabricantes, pedir mil desculpas e com um desgaste que eu imagino que seja gigantesco. Uhum. Professora tá acenando com a cabeça desde o começo. Como é que a senhora quer completar, professora? Eu estou acenando por uma concordância plena com o colega, tanto dos desgastes internacionais, das relações internacionais, o custo, né, que se deve fazer ao se implementar uma legislação. Infelizmente, eu tenho a opinião que esse debate ele está indo para um lado político e às vezes até mesmo ideológico, esquecendo que a gente vem pregando a todo tempo de escutar a ciência, né? A ciência, desde os produtores, os cientistas produtores, como os cientistas jurídicos e os cientistas intelectuais. Nós tivemos há poucos dias atrás um depoimento do presidente do Butantan e também da Fiocruz, dentro do Senado, se posicionando contra e colocando o que o colega acabou de dizer. Não adianta isso, porque nós não vamos resolver o problema da Covid quebrando patente, nós não temos capacidade de produzir. O problema é que em governos anteriores e mantidos por esse governo, teve-se uma noção de que era mais barato se produzir na China, se produzir na Índia, comprar de lá e trazer coisas como os IFAs de lá. E foram, então, encerrados programas e locais de fabricação que nós tínhamos, fabricação de insumos, de vacinas, no Brasil todos, porque era mais barato comprar de lá. Então, hoje só interessa a Índia, que é a maior produtora de genérico mundial, que enfrenta uma briga há muitos anos com a Europa para entrar com os remédios genéricos na Europa. Nós não temos uma posição de liderança, temos uma posição importante dos genéricos no país, mas que não justifica, como o colega bem colocou, uma briga internacional com os europeus,
até porque somos também criadores de patentes. O Butantan tem patentes, eu acho que mais de 50 patentes depositadas, a Fiocruz também na área de medicamentos, a Unicamp em São Paulo é uma potência inova em produção de patentes. E o que a gente vê, por exemplo, no paralelo, que é o agronegócio, a partir do momento que a gente teve patenteamento, a gente se tornou líder no desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio. Então, vamos ter que deixar a política nesse assunto e deixar os cientistas, deixar o presidente da Fiocruz, deixar nós falarmos sobre esse assunto. Eu sei que eu estou na casa de políticos, mas é importante esse recado, me perdoe. Sim, sim, claro, pertinente. Professora, eu queria colocar mais uma questão para a senhora, porque assim, até para que a gente esclareça quem de repente está defendendo a questão, para que fique muito claro as diferenças das coisas. Quando a gente iniciou a pandemia, algumas universidades, por exemplo, desenvolveram respiradores. E esses respiradores, as licenças foram tornadas públicas, né? E algumas pessoas puderam fazer os respiradores, digamos assim, usar as receitas do bolo, né? Para fazer seus respiradores. Eu queria que a senhora explicasse, isso é equivalente à questão dos respiradores e à questão das vacinas? Pode dizer que sim. Inclusive, um dos casos foi um desenvolvedor aqui da UFRJ de um respirador. Ele, especialmente, decidiu não fazer o pedido de patente, inclusive ele já tinha perdido os prazos para isso, e é por isso que ele não fez. Mas ele poderia, qualquer inventor pode, fazer o requerimento de patente e depois autorizar para que qualquer um utilize gratuitamente. Então, não é porque eu tenho um registro de patente que eu não vou oferecer ela à sociedade. Eu tenho o registro, eu tenho a propriedade e eu posso oferecer para que a sociedade explore gratuitamente. Então, precisamos de respiradores, eu vou autorizar todos os possíveis fabricantes, naquela época se discutia, eu acho que a possibilidade das montadoras fabricarem a patente sem eu cobrar nada. E agora, no futuro, eu quero cobrar para que de um exterior ou de um outro comprador, eu continuo tendo a propriedade. É muito fácil imaginar, é como se eu tenho um carro. Eu tenho um carro e eu cobro para você usar ou eu não cobro, eu simplesmente te empresto. É a mesma raciocínio em relação às patentes. É interessante. Aliás, o Butantan fez uso agora de uma autorização gratuita para desenvolvimento dessa vacina, Butanvax, alguma coisa assim, que eles estão desenvolvendo. Ou seja, um titular de patente, uma universidade americana, mantém-se como proprietária, mas autorizou o emprego e o uso gratuito aqui pelo Butantan. É bem importante a gente colocar isso, professor, até porque, por exemplo, no caso do respirador, me parece que é até interesse de quem está fazendo o respirador que as pessoas usem cada vez mais. Só que no caso da vacina, a gente não pode deixar de dizer que há uma questão comercial atrás. Não tem como o valor para se desenvolver uma vacina é um volume muito grande. Eu queria perguntar isso para o senhor, doutor Paulo. Os laboratórios que desenvolveram essas vacinas, eles investiram alguns milhares de dólares, e a gente fala em dólar porque o volume é por aí mesmo, né? E ainda que não fosse o lucro o objetivo principal, né? Pode ser que não seja o objetivo inicial o lucro, mas no fim das contas o lucro acaba indo também no caminho, né? Muitos tiveram ganho, por exemplo, não na vacina, mas em ações. Né, o nome do laboratório foi elevado. E uma vez, além de mostrar o potencial de pesquisa do time dos pesquisadores daquele laboratório, e que provaram a excelência da tecnologia que eles dispõem. Eu queria saber quais as consequências dessa quebra de patente pode trazer para esses laboratórios, nesses termos aí, financeiros e etc., nesse impacto para eles, né?
Eu pensaria menos no impacto financeiro no laboratório por essa vertente do que consequências da quebra de patentes. Eu faria um raciocínio um pouco anterior. Então, você mencionou que eles gastaram alguns milhares de dólares, eles gastaram alguns bilhões de dólares. Uhum. E sem garantia nenhuma de que esse retorno ia produzir um produto viável. Então, a gente está vendo agora as vacinas que deram certo, mas tem um monte de laboratório grandão aí que botou bilhões de dólares na reta e não conseguiu produzir uma vacina viável. A Sanofi, por exemplo, a Sanofi agora está ajudando a Pfizer a produzir a vacina dela, que funcionou. Então, eu colocaria menos diretamente numa questão em relação, olha, qual que é o impacto que isso pode ter nos ganhos dessas empresas, e é mais em relação, olha, será que a gente quer interferir num mecanismo que recompensa o investimento e a assunção de risco dessa magnitude? A gente pode colocar um bem tão precioso sob o risco de sofrer ataque jurídico e depois que não consiga receber o retorno pelo risco assumido? E um pouco em relação a isso, acho que eu posso citar uma política pública que foi adotada nos Estados Unidos, replicou pelo mundo, e que, de certa forma, deu uma mexida aqui no Brasil também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, até meados do século XX, aí, você podia litigar diretamente contra o fabricante de vacina por conta de efeito colateral decorrente de imunização. E aí começaram a perceber que isso se multiplicou, inclusive litigância em casos não muito comprovados, mas que eventualmente você consegue algum tipo de indenização. E isso levou, por conta do risco, as empresas a investirem menos em produção de imunizante. Falou, é um produto muito arriscado, eu prefiro ir para outras coisas aqui que me dão menos dor de cabeça. Qual foi a saída? Os Estados Unidos falou, olha, a gente tem o FDA, a gente confia no FDA, que é a nossa agência sanitária. Efeitos colaterais vão ser raríssimos e, de fato, precisam de indenização, mas a gente não pode jogar esse ônus para a empresa fabricante, porque ela produz um bem que é de um valor incalculável para o coletivo. Então, criaram um fundo federal que é alimentado por recursos públicos, que eventualmente ressarce pessoas que sofram efeitos colaterais dessas vacinas por uma via alternativa ao litígio, que foi o que gerou, de certa forma, aquele problema contratual aqui no Brasil, que ficava ida e volta governo federal e fabricantes internacionais por conta de um formulário que o usuário teria de assumir risco e de constituição de um fundo no exterior seguindo essas regras internacionais, né? Então, independentemente de concordar ou não com essas regras, eu acho que o ponto principal existe hoje em dia um mecanismo que foi testado e respondeu sob a situação de maior estresse que a gente viu aí no último século, e respondeu bem. Então, a gente criar incertezas em relação a isso é a gente não saber se a gente vai ter a mesma capacidade de reação na próxima pandemia. Uhum. Sim, eu queria colocar uma questão para ambos que eu acho que é muito importante. Quando a gente acompanha aí os debates sobre essa questão da quebra de patente, a gente vê que os defensores dessa ideia não estão, não é por mal, digamos assim, né? A ideia das pessoas é que tenham mais vacinas porque a gente está num momento de desespero, efetivamente, né? E aí eu queria a posição de cada um de vocês sobre isso. Se de fato se ocorresse essa quebra de patente, se isso de fato conseguiria aumentar as doses. Eu sei que vocês falaram sobre a capacidade aí dos laboratórios que está limitada, mas vamos supor que a gente tivesse essa condição de fabricação. Isso de fato traria algum impacto aí na quantidade de doses que o Brasil tem? Professor, Dr. Paulo, por favor. Vamos lá. Meu ponto de vista, não sei se a doutora Cunha vai concordar comigo, mas eu imagino que caso a gente tivesse um plano industrial bem desenvolvido, a gente tivesse mantido os nossos grandes fabricantes, incentivado biotecnologia e tivesse condição de concorrer com o pessoal de fora, a gente nem precisaria estar pensando em quebra de patente de qualquer modo, porque o Brasil teria condição de desenvolver imunizante próprio. Inclusive, tem o know-how hoje em dia, tem o capital humano. O que não tem são os incentivos adequados e a política industrial para conseguir fazer isso. Então, se a gente imagina o cenário ideal, essa demanda se torna desnecessária de qualquer modo, porque a gente daria conta de produzir um imunizante de tecnologia Brasil com certeza absoluta. Então, eu acho que quebrar patente, fazer licenciamento compulsório,
funciona quando isso é quase como uma dança com o fabricante. Então, a gente tem o caso do Efavirenz, lá em 2017, que é um remédio para HIV. Não é um licenciamento à revelia, é uma conversa, é uma negociação. Olha, vou licenciar, então eu abaixo o preço. E aí, no final das contas, você quase que fecha um acordo. Então, você licencia, continua remunerando o fabricante com royalties pela produção do produto, e você não gera um incidente internacional, porque já sentaram na mesa a negociação várias vezes antes de chegar no fim desse processo. Fazer isso por legislação estadual ou federal, uma ruptura dessa natureza, infelizmente vai fazer com que a gente diminua a quantidade de doses potenciais e não aumente, qualquer cenário que seja, do meu ponto de vista. Professora, por favor. Concordo. E a gente tem um histórico que mostra, nós passamos anos e anos durante a nossa legislação sem ter a previsão de patentes de medicamentos, e nem por isso nós evoluímos na relação em patentes de medicamentos. E a licença compulsória é um mecanismo, sim, de negociação para situações pontuais, como foi utilizado e deve ser utilizado quando necessário for. São mecanismos legais e existem outros também. Agora, pensar em quebrar todo o sistema de patentes de medicamento no Brasil é ferir todo o sistema de patentes sem colocar nada no lugar. Então, o que a gente vê são as pessoas, vamos colocar, quebrar as patentes para termos mais vacina. Qual outro sistema motivador de inovação e tecnologia vai ser posto no lugar? Não tem. A gente já teve no passado sem ter e não funcionou. Então, é perigoso, vai nos isolar mais ainda, não há possibilidade de um mecanismo legislativo estadual, porque isso é competência de legislação federal e, inclusive, de tratados internacionais que dizem respeito. Então, se pensar numa licença compulsória geral de medicamentos e vacinas, só poderia partir do Congresso Nacional e, mesmo assim, com consequências, inclusive sanções por parte da OMC. Tem previsão legal, porque é uma quebra de um dos tratados internacionais, que é o TRIPS. Agora, eu queria entender uma outra questão aqui, que eu acho que é bem importante para o nosso debate. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele falou, abre aspas, renunciar temporariamente às patentes não significa que os inovadores ficarão de fora, como durante a crise do HIV ou em uma guerra. As empresas vão receber os royalties pelo que os produtos que foram fabricados. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A senhora acha que esse apoio da OMS pode abreviar essa questão, pode atrapalhar? Ou como é que esse posicionamento da OMS pode avançar ou não nesse debate? Até porque, se a gente for ler lá o projeto da quebra de patente, a justificativa as aspas da OMS está na justificativa do projeto. Então, quer dizer, é o argumento de autoridade, digamos assim, para o projeto. O que a senhora acha sobre isso? Bom, é um argumento que não foi pego todas as premissas do que a autoridade da OMC falou, foi pego parte, entre aspas, daquilo que era conveniente. E o que você está falando, que ele mesmo colocou, uma suspensão temporária, onde se receberia os royalties, ele está falando do que nós estamos falando, da possibilidade de uma licença compulsória para estimular que seja fabricado em outros locais. Ele não está falando em quebra de patente. Então, há uma subversão do que a autoridade da OMS falou. Porque é lógico que a autoridade da OMS não estaria falando em desacordo com a própria OMC ou a Organização Mundial do Comércio ou a própria OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, está havendo uma subversão das palavras do que foi dito, o que vem dizendo a OMS. O que eles vêm dizendo por exemplo, Pfizer, autorize outros a fazerem,
por vocês. O que a gente não sabe é se, de repente, a Pfizer e outros estão autorizando a fazer, mas não tem condições, não tem os insumos, não tem parque industrial para fazer, não tem condições de se fazer. Uhum. Doutor, eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão, inclusive porque nesse debate fala-se muito de que os países mais pobres que seriam beneficiados com essa quebra de patente. Eu queria que o senhor colocasse essa questão do OMS e analisasse mesmo se acha que os países mais pobres de fato teriam essa vantagem. Eu acho que a doutora colocou muito bem que essa fala foi recortada de contexto, e não está dizendo o que as pessoas estão achando que o que está querendo dizer. E aí tem umas outras questões colaterais. Então, por exemplo, ele mencionou o caso do HIV como uma crise global, mas não dá para comparar HIV com a crise de Covid. Na crise de Covid, você tem que todo adulto do planeta tomar uma dose. E isso é uma crise de insumo, de logística, de um monte de situações que torna essas coisas incomparáveis. Então, inevitavelmente, vai ter escassez de recursos, que vai tornar o processo todo muito mais difícil. E tem essas limitações todas, inclusive, de empresas fabricarem tecnologia que seja cedida, independentemente do interesse do fabricante que fez algo que deu certo. Inclusive por dificuldade, né? Vacina de RNA não é um processo trivial de se fazer, é complicadíssimo. Então, o que poderia ser feito? É exatamente o exemplo que a doutora, por exemplo, deu da Butanvac, que é uma vacina que foi desenvolvida no Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos, com um monte de pesquisador peso pesadíssimo, que ele falou isso, olha, essas vacinas complicadíssimas de fazer aqui e que precisam de ultra refrigeração, então precisa de uma cadeia logística também ultra complicada, não vão atender países pobres. Então eu vou ceder isso aqui royalty free, ninguém vai precisar pagar nada para mim, desde que esteja atendendo países pobres, e é uma tecnologia de ponta. É um negócio fino de ciência e que vai ajudar países pobres porque o transporte é simples e tudo mais. Então, a gente não precisa ir e brigar com Pfizer, brigar com Moderna, brigar com esses gigantes que estão fazendo um papel bonito, inclusive porque não estão vendendo para entidades privadas, estão vendendo exclusivamente para governo nesse momento. Vamos ver o que existe de tecnologia alternativa. Então, um esforço hoje que faria muito mais sentido seria a gente ajudar o Butantan a conseguir viabilizar a produção dessa vacina, que é fácil, produção em ovo, que o Butantan já domina, e distribuição em temperatura ambiente, que pode garantir que a gente tenha uma vacina com efetividade maior do que a gente tem aqui no Brasil. Aí, de fato, produzido inteiro aqui no Brasil, a custo zero de royalty, de propriedade intelectual, e sem caça-briga internacional com ninguém. Pelo contrário, se a gente consegue fazer isso de maneira adequada, a gente consegue suprir a América Latina com uma fabricação Butantan, se eles conseguirem ampliar a planta, inclusive. Então, por mais que essa fala do Tedros entre na questão de que, olha, pode ser que tenha caminhos alternativos para ajudar os países pobres, eu acho que o caminho está muito menos em geração de conflito e encontrar soluções criativas para licenciamento, inclusive licenciamento gratuito, como nesse caso do Butantan. Uhum. Eu posso complementar a minha fala? A fala, na verdade, do colega? O que a gente pode pensar é o seguinte, sempre voltando à questão histórica, né? O Brasil foi líder mundial em campanhas de vacinação, aplicando vacinação em toda a população, alcançando índices maravilhosos e todo tipo de vacina, muito mais do que países desenvolvidos. A gente aplica mais vacina, tem uma cobertura de vacina muito maior do que de países desenvolvidos, e já tendo uma patente. Nós temos países na África que conseguem ter, dentro das suas limitações, boas coberturas de vacinas, não estou falando da vacina da Covid, mas outras, e a gente tem países que não conseguem ter uma boa cobertura de vacina. Então, há uma questão de política interna, de abraçar internamente, de verificar internamente como lidar. Nós poderíamos ter sido os líderes mundiais nisso, na distribuição da vacina. A gente tinha um know-how que os outros não têm. Os europeus têm vacina e não conseguem aplicar.
dar agilidade, mas a gente não teve política. É a mesma questão. Então, não adianta quebrar a patente achando que vai realmente ajudar os países pobres, os países africanos. Eles não vão ter condições de produzir. A gente tem que buscar um outro mecanismo mundial para fazer essas vacinas chegarem lá, como as outras vacinas também. Né? A gente tem fatores culturais também que influenciam nas vacinações mundiais, que a gente esquece, mas a gente teve uma baixa do número de vacinas, de pessoas se vacinando contra meningite, sarampo e outras doenças aí por fatores culturais. Uhum. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem uma frente parlamentar pró-vacina, né? É um grupo de parlamentares suprapartidário que está defendendo a vacina, inclusive que o Estado de São Paulo consiga e-mails, eles têm conversado com os laboratórios, enfim. E aí eu fiz um programa, até por causa desse projeto que eu mencionei para vocês, o 108 de 2021, que autoriza o governo do estado a comprar vacinas, e numa parte desse projeto está lá a autorização para que empresas privadas também comprem. Então, eu fiz um programa com a deputada Janaína Pascoal e com o deputado Vinícius Camarinha sobre esse assunto e perguntei para eles sobre essa questão da vacina. Ambos são advogados e se mostraram até preocupados com isso, com essa questão, uma vez que, na visão de ambos os parlamentares, o Brasil pode, inclusive, perder lugar na fila, né, de compra de vacina, uma vez que o laboratório vai falar assim, opa, peraí, eu não quero mais negociar com esse país. Né? Então, eu acho essa questão bem interessante aí também de ser analisada, porque, obviamente, os países estão lá querendo o seu destaque, os laboratórios estão querendo o seu destaque na fabricação dessas vacinas todas, né? Doutor Paulo, eu queria colocar uma outra questão para o senhor. Alguns países que estão com vacinação avançada, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles sinalizam com a possibilidade de ceder doses aos países com maior dificuldade de imunizar a sua população. Aí eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso, se essa seria uma alternativa para melhorar a cobertura vacinal, antes de pensar nessa história das patentes, antes de pensar em outras soluções. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito que é uma dentre tantas medidas, mas tem tanta coisa antes disso. Então, o Brasil, por exemplo, poderia solicitar para os Estados Unidos a dose gigantesca de AstraZeneca que eles têm sobrando lá, que não vão utilizar. Mas por que eles têm sobrando lá? Eles têm sobrando porque eles compraram de todo fornecedor que tinha disponível assim que puderam, e aí tiveram o luxo de poder escolher qual vacina que eles gostariam de vacinar a própria população. O Brasil, como a gente sabe, demorou demais para fazer a aquisição de vacina, e depois que foi procurar no mercado já não tinha a mesma disponibilidade. Então, vamos lá, esse caminho de dose excedente de países que vão ter uma sobra aí de estoque de vacina, ela pode ser uma via, mas é quase vergonhoso o Brasil como um país que teria condições de ter feito essa aquisição por conta própria, entrar na frente de países africanos, por exemplo, que tem prognóstico de cobertura vacinal lá para 2024, 2025. Então, eu acho que o ideal seria, nesse momento, como mecanismos de controle da pandemia, primeiro a gente adotar mecanismos que já são aí reconhecidos pelo mundo como efetivos, que é a promoção de distanciamento social, uso de boas máscaras com distribuição pública, se possível, campanhas em prol da vacinação maciça para os grupos que estão sendo convocados, e, lógico, não perder nenhuma dessas oportunidades. Então, se houver fila para negociar a dose excedente, entrar na fila, fazer tudo o que for possível. Mas eu acredito que existem outras coisas mais relevantes, inclusive essas medidas profiláticas, né, que podem ser de imunização ou não, incluindo distanciamento e uso de máscara, seguir a negociação com os laboratórios que tiverem disponíveis. Então, o Brasil negociou com Janssen e Pfizer recentemente, mas tem vários acordos que tinham sido prometidos pelo ministro Pazuello, que até agora a gente não tem notícia também com outras fabricantes. E, em paralelo, focar no que dá para fazer e, inclusive, dar uma cobradinha na Fiocruz, porque eles estão bem atrasados nas entregas das doses nacionais. Uhum.
Eu convido aqui para entrar na nossa conversa o Dr. Gustavo Moraes. O Dr. Gustavo é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. O Dr. Gustavo estava numa reunião e está se juntando a nós. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado. Desculpe o atraso, estava numa reunião com um cliente que realmente não podia interromper. Estou pegando o bonde andando, que eu venho de uma cidade onde é dito que isso não apenas é proibido, mas também perigoso, né? Mas fico à disposição para contribuir. Doutor, a gente estava conversando aqui anteriormente do impacto até internacional que pode haver se, por exemplo, o projeto de quebra de patente caminha. Eu queria que o senhor colocasse a sua posição sobre esse assunto, como é que o senhor vê essa possibilidade de quebra de patente que tem. A professora já me falou que não é quebra de patente que fala, é licença compulsória. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, desse a sua opinião também, contribuísse com a sua opinião, para que a gente ampliasse aí esse debate, uma vez que a Câmara está debatendo, o Senado está debatendo, o STF está debatendo, e obviamente que os estados também devem conversar sobre esse assunto da quebra de patente. Tá, bom, obrigado pelo esclarecimento do que, neste caso aqui, o que seria a quebra de patente, que a gente vê aí essa expressão usada até mesmo quando a patente expira, né? Toda patente um dia vai expirar e já vi isso sendo colocado também como quebra de patente. Então estamos falando de licença compulsória. Não vejo com nenhuma surpresa, porque ao contrário talvez do pessoal mais jovem, né, eu acompanho a lei atual desde o seu projeto de lei, PL 824, de 1991. Tá? Então, neste projeto de lei já tinha possibilidade de licença compulsória e possibilidades essas que foram incorporadas à Lei 9279, né, que entrou em vigor, em boa parte, em 1996. Em 1995, a gente também ratificou o Acordo TRIPS, que também prevê a possibilidade de licença compulsória. Então, o que talvez cause um pouco de surpresa, ou não, é esses debates aqui acentuados, né, com relação me parece, a patentes mais relacionados a medicamentos para o tratamento da Covid. Tá? No meu humilde parecer, né, acho que nós estamos diante de mais uma iniciativa que, ou de um lado, são de entidades que são ideologicamente contrárias ao sistema de patente, né? Então, assim, se há patente, soy contra, né? De novo, por razões mais ideológicas, e talvez algumas entidades que, por razões econômicas, também não gostam do sistema de patente. Por quê? Porque sobrevivem, eu diria, do lançamento de medicamentos cópia. Então, quanto precisa do medicamento inovador, porque também senão não consegue fazer o registro genérico, mas se vier um medicamento inovador sem patente, é o combo, né, ideal. Né? Então, me parece então, que no caso do Senado, a gente está diante da primeira opção, ou seja, entidades, stakeholders que estão ali muito mais por uma questão ideológica, partidos mais para o lado da esquerda, que são também ideologicamente contra o sistema de patente. Então, e por que eu não acho esse debate assim, já até é uma coisa que nem a moda, né, do bambolê, vai e volta, né, do ioiô, e da calça-boca de sino também. Né? Então, voltou aqui sob o manto aí do tratamento da Covid. Está lá desde 1996. Tem 4 possibilidades de licença compulsória. Se alguém quer fabricar algum produto aqui, tem uma patente, tentou a licença voluntária, por favor, sinta-se à vontade, entra com pedido de licença compulsória. Quantos pedidos de licença compulsória entraram desde 1996 para a fabricação local? Nenhum. Então, sim, a única licença compulsória que teve concedida foi por questão de interesse público. Foi para um medicamento antirretroviral,
supostamente seria para fabricação local. A informação que tem é de um lado que há fabricação local e do outro que não há fabricação local. O medicamento continua sendo importado. Quando a gente fala especificamente de vacina, vacina não é fácil de fazer. Tá? Mesmo a vacina com as tecnologias mais antigas, por exemplo, a Coronavac, que é uma tecnologia mais antiga, pode ter tido aperfeiçoamentos, né? Mas não é uma coisa trivial. Tá? E até onde eu sei, o que está sendo recebido aqui, o tal do IFA, na verdade, é a vacina pronta. Né? O que é feito aqui é fracionamento em vase. Tá? Isso para mim, não é fabricação local. Né? As vacinas mais modernas, com tecnologias mais modernas, que efetivamente pode ter patente sim, eu acho que a possibilidade técnica hoje da fabricação aqui, fabricação não é em vase não, tá? É fabricação mesmo. Aqui eu acho que são próximas do zero. E não é à toa que na audiência da semana passada, tanto o diretor do Butantan, Dimas Covas, como o diretor da Fiocruz, eles se posicionaram contra a licença compulsória. Falaram, não vai adiantar nada. A gente ficar perdendo tempo aqui discutindo licença compulsória, o que a gente tem é que, como eu estava falando, desculpa, não sei o seu nome, o senhor estava falando muito bem aqui quando eu entrei. Exatamente. Tem que comprar essas vacinas, talvez fazendo como fez a AstraZeneca, que ainda transfere a tecnologia, né? Vamos ver se vai conseguir ser absorvida em tempo hábil. Ou seja, eu acho que é aí que a gente devia estar concentrando esforços. A gente sabe que tem muitos atores políticos, e eu prometo que eu paro, atores políticos e determinadas ONGs e tal, que têm uma posição ideológica contra a patente e vão aproveitar qualquer tipo de gancho, né, para colocar aí até uma discussão de alguma coisa que, teoricamente, vai erodir, né, o sistema de patente. Mas, se você me permite, eu posso fazer um comentário? Essa posição ideológica, e é comum que nesse momento político crie estes ataques, e a gente vê isso, crie discussões para tirar o foco, essas ONGs, essas entidades, elas estão indo pelo caminho errado. Se elas pretendem atacar politicamente, não é por aí. Não vai funcionar, só está desviando, só está fazendo, na verdade, o que quem elas vão contra, né, o governo federal, quer criar uma discussão monstro que tira do foco o como vamos resolver o problema das vacinas no Brasil. Isso é só tirar foco, entendeu? Então, se quer resolver, eu acho que tem que partir para o que o colega estava falando. Vamos discutir como a gente realmente fabricar, como a gente realmente ter aqui outras licenças, como tentar melhorar com rapidez. Vamos ver tecnologias simples que possam ser facilitadas para fazer. É um prejuízo que não é só para as empresas. Imagina que só as empresas que vão deixar de receber royalties. Não vamos esquecer que a AstraZeneca, por detrás, está a Oxford também. As universidades vivem do desenvolvimento de tecnologia. E se você abrir a porta para isso, vai acontecer o que um dos nossos ministros já falou. Vamos abrir para passar a boiada. E aí, daqui a pouco, nós estamos criando um problema muito maior, inclusive para as nossas universidades. Uhum. Sim, e eu acho que é muito interessante essa questão, e aí eu queria colocar algo aqui para os três, e aí eu vou fazer um raciocínio aqui, se vocês acharem que eu estou equivocada, por favor, me corrijam, que é o seguinte, a grande questão é que uma das alegações é que, assim, o valor da dose da vacina é alto para países que são pobres. Ok, você tem vacina que custa, sei lá, $5, tem vacina que custa 100. Então, quer dizer, a de 100 é inviável para um país pobre. E aí,
E aí isso pode ser algo que de repente essa de $100 tem mais disponibilidade e fica inviável para esse país pobre ser imunizado. Porém, a gente tem que fazer um raciocínio aqui que é a pandemia só vai acabar se todo mundo, ou a maior parte, estiver imunizado. Eu fiz um programa sobre vacina há um tempo atrás e o professor falava isso. Não adianta, por exemplo, São Paulo ter expertise de vacinar todo mundo e o estado do lado não ter, porque aí o vírus vai continuar migrando de um lado para o outro. E aí, de alguma forma, São Paulo tem que ceder as suas doses para os demais também serem imunizados. Dentro desse raciocínio, pensar que os países pobres vão ficar desamparados é certo, ou eles têm essa tendência de se dividir de alguma forma. É claro que cada um vai priorizar o seu povo, mas eles têm essa tendência de se dividir de alguma forma para que o vírus pare de circular? Professora, por favor. Há um interesse do comércio mundial que a pandemia se encerre. Então, vai haver um momento que é lógico, primeiro o meu, né? Então, primeiro o americano está lá resolvendo o problema, mas depois ele vai querer resolver o problema dos seus colaterais também, para ter uma retomada do comércio mundial. Os Estados Unidos não fabrica mais tênis e outras coisas, e ele tem um fluxo internacional. Agora, precisamos ser realistas em uma coisa: nós só temos, na verdade, 3 países que estão conseguindo efetivamente imunizar suas populações: os americanos, os ingleses e os israelenses, né? Israel. O mundo todo, ou mesmo a Europa, ou mesmo o Japão, estão com dificuldades para essa imunização. Temos que lutar contra isso? Temos. Por isso, o posicionamento do colega entre o Brasil ir sair pedindo o resto de vacina para os americanos e os americanos passar o seu resto de vacina para os africanos, fica muito mais bonito passar para os africanos. Né? Doutor Gustavo, o que o senhor acha? Bom, eu não sei se a minha opinião tem muito valor, porque a única coisa que eu consegui aprender na minha vida é um pouquinho sobre o sistema de patentes. Então, não faço a menor ideia como é que vai ser, como é que é a vacina política das vacinas, né? Você vê que a China acabou dando aí a vacina para alguns, mas por uma questão diplomática, uma questão de geopolítica, né? O que eu escutei dos Estados Unidos é que realmente eles estão com estoque grande lá de AstraZeneca que vão dar para os vizinhos, exatamente por essa questão aí que tem um maior intercâmbio lá com México e Canadá. Eu ouvi falar a mesma coisa da Sérvia, né? E a gente sabe que a Sérvia tem diferenças, né, políticas ali gigantescas, por exemplo, com a Bósnia, mas sobraram lá umas doses, eu não sei exatamente qual é a vacina, e vão distribuir ali pelos vizinhos, Croácia, Bósnia, Montenegro e a Macedônia, exatamente para ver se, como muita coisa é integrada, rede de supermercado acaba tendo, né, dos diversos países, para ver se fomenta essa questão comercial, né? E, ou seja, então, como cada país que tiver sobra, né, como é que vai ali distribuir, é uma decisão, assim, eu diria que bastante difícil, né, deles lá. O que eu não sei é o que isso tem a ver com patente. Porque a miúde ditos patentes países africanos, essas patentes não são depositadas lá. Mas muitas vezes não são depositadas no Brasil. Né? Muitas vezes não são depositadas em nenhum lugar da América Latina. Muitas dessas tecnologias, quando elas começam pequenininhas, dentro de uma empresa pequena, dentro de uma universidade, em que o pessoal lá mal tinha recursos para talvez depositar nos Estados Unidos, depositaram só nos Estados Unidos. Então a gente às vezes está falando de patentes que ninguém exige, que nem existem. Então quando alguém fala assim de licença compulsória, a primeira coisa que eu pergunto, qual patente? Tá? Essa patente existe no Brasil? Normalmente a resposta é sei. Então, a gente vai discutir a licença compulsória que às vezes uma patente não existe. Doutor Paulo. Concordo completamente com o colega.
E é isso, vamos analisar a frio o que uma política dessa faria. Ela traz praticamente zero benefício e traz um monte de problema. Então, eu não acho que seja algo que seja muito até salutar de ser discutido, porque a gente perde tempo queimando neurônio com questões que são mais relevantes, que poderiam ter sido discutidas. A pergunta inicial foi sobre dose, preço de dose de vacina, e países pobres vão ficar sem. E concordo também completamente com o colega que isso não tem nada a ver com patente, né? O preço é o preço, mas o mundo já chegou a um certo consenso que qualquer preço de dose é melhor do que a gente lidar com as consequências do mundo continuar em pandemia. Então, $100 é caro? Depende. Se você conseguir imunizar um continente inteiro pagando $100 por cabeça, isso vai custar muito menos do que a gente lidar com mais 2, 3 anos de pandemia circulando e os impactos diretos e indiretos que isso causa. Então, a Gavi Alliance, por exemplo, que é uma iniciativa financiada por Bill e Melinda Gates, que está junto com a OMS nessa história, criaram o COVAX, né? Que o Brasil poderia ter comprado 50% das doses para imunizar a população, resolveu comprar o mínimo, que é 10%. Mas o COVAX, ele tem várias vias. E nessas vias, nas duas principais vias, os países ricos financiam os países pobres. Então, praticamente todo país do mundo que está vinculado à ONU/OMS entrou via COVAX, então a gente já vai ter, lógico que não num primeiro momento, porque não tem nem dose para todo mundo, mas já houve uma preocupação grande do mundo em se preocupar com os países que não teriam condições de pagar por essas doses para ter uma cobertura vacinal de pelo menos 50% dessas populações. E tudo isso sem nem encostar nesse assunto de quebra de patente, porque é simplesmente, olha, fabricantes, vocês me garantem que vão fazer um preço justo? Eu vou juntar filantropia, vou juntar governos do mundo inteiro e vou pagar um preço justo. Então, com diplomacia, a gente resolve muito mais problema do que gerando atritos diplomáticos. Com certeza. Queria agradecer a participação de vocês, foi uma aula esse programa de hoje, é importante para a gente entender essa questão da patente, tudo que está sendo discutido, que não é tão do senso comum, tão do dia a dia de todos nós, e trocar essas informações com cada um de vocês teve uma importância muito grande, muito embora cada um de vocês seja de uma área do direito, o que nos acrescentou hoje foi muito, cada um acrescentou um pouquinho. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Esse foi mais um Ideias e Debates, a gente falou sobre a quebra de patente das vacinas, falamos com o Dr. Paulo Almeida, do Instituto Questão de Ciência, a professora Cone Pietro Fortunato Cesário, vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, e o Dr. Gustavo Moraes, membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!